Aviso: esse programa contém a descrição de cenas de violência, tortura, suicídio e assassinato. O terror é um dos elementos essenciais da narrativa de Moby Dick. Mas ao contrário do que muitos se imaginam, ele não emerge do Leviatã que supostamente espreita os tripulantes do navio baleeiro. Muito pelo contrário, ele deriva do próprio capitão da embarcação, Ahab. Ele deriva da sua obsessão pelo cachalote albino, da paixão que o conduz até o seu destino final. É Ahab, seus rompantes, sua obsessão, que aterrorizam a sua tripulação e, consequentemente, os leitores. Ahab os aterroriza e nos aterroriza não apenas por sua evidente tirania, mas por sua capacidade de seduzi-los, por sua capacidade de arrebatá-los de sua obsessão. Mesmo seu imediato, tão crítico de seu comportamento, no fim, o acompanha em seu fanatismo. Ahab os assusta e nos assusta não por ser um elemento halógeno, estranho, sobrenatural, mas por ser um espelho, por se tratar de um futuro possível. O livro insiste nesse ponto. Ahab é apenas um homem, um humano, como também são os tripulantes do navio baleeiro, como nós, leitores, também o somos. E como eles, como Ahab, nenhum de nós está imune de ser devorado por suas próprias obsessões. Aqui, como em outros livros, o terror, o horror, avança pela empatia, por essa condição compartilhada entre as vítimas da obra e seus próprios leitores. É por meio da tragédia que se desenvolve diante de nossos olhos que percebemos a nossa própria finitude, os nossos próprios limites. E isso nos aterroriza. Não é de se estranhar que esse seja o ponto de um conto de Edgar Allan Poe chamado A Sombra, uma parábola. Aqui, acompanhamos o desespero de um grupo de homens que recebe a visita de uma estranha entidade, uma sombra, durante o velório de um amigo vitimado pela peste. Aqui, o terror não emerge da entidade sobrenatural, da sua mera existência, mas da sua qualidade, daquilo que ela representa. Ela é a própria lembrança, a repentina e fria lembrança de que aqueles homens e os próprios leitores e leitoras um dia também perecerão. E é isso que nos assusta. E esse é o terror que a tragédia do Jobim nos inspira. A trama nos lembra, de súbito, da nossa própria fragilidade, da nossa própria impotência diante de forças que sequer compreendemos em sua totalidade, e que, por isso mesmo, não sabemos exatamente como combater. Afinal, quantos de nós, ao sabermos do drama daquela família, não nos questionamos sobre o que poderíamos ter feito naquela situação, sobre o que faríamos de diferente? E nesse momento realizamos a nossa própria fragilidade. Assustados, tristes, percebemos que diante de um drama semelhante também não poderíamos fazer muita coisa, que também seríamos tragados por essa trama sombria, por essa conspiração. A tragédia do Jobim é a nossa própria tragédia. A Atabaque Produções apresenta Cálice, o caso de José Jobim. O delegado Rui Dourado, da 16ª Delegacia Policial, ouvirá hoje o vendedor de uma loja no Alto da Boa Vista. Na sexta-feira passada, às 16 horas, o vendedor, que é quase cego, vendeu um pedaço de corda a uma pessoa que pode ter sido o embaixador José Jobim, encontrado enforcado na Barra da Tijuca. A hipótese de que o comprador do material pode ter sido o embaixador é reforçada pelas informações obtidas pela polícia, segundo as quais ele foi visto naquele dia desembarcando de um ônibus da linha 221 rodoviária Barra da Tijuca, na Praça Alfonso Viseu, próximo onde se localiza a loja. Jornal do Brasil, 28 de março de 1979. O ano é 1977. O diplomata aposentado José Pinheiro Jobim se envolvia em um acidente automobilístico nas imediações de sua residência na cidade do Rio de Janeiro. O embaixador perdera a direção do seu antigo Corcel, capotando na descida de uma ladeira razoavelmente íngreme. De uma forma quase inexplicável, Jobim escapara da batida com apenas alguns ferimentos leves, escoriações, algumas costelas quebradas e nada mais. Ficou apenas o susto e o prejuízo financeiro. Contudo, o evento, apesar da baixa gravidade, foi considerado um aviso por seus familiares. Jobim era um péssimo motorista, sempre fora. Todos sabiam. Acidentes como aquele poderiam se repetir, especialmente com o avanço da idade. A sua visão, seus reflexos, o seu corpo, seu próprio corpo,
já não eram os mesmos de outra hora. Ele teve a sorte de escapar quase ileso daquela batida, sabiam, uma sorte que poderia não se repetir, imaginavam. A habilidade automobilística do diplomata, melhor, a falta dela, era sintoma de algo mais amplo, mais profundo, sintoma de uma péssima coordenação motora alinhada com uma inabilidade manual generalizada. Jobim era notoriamente uma pessoa desajeitada, algo sempre lembrado em tom muito carinhoso por seus familiares. O homem tinha dificuldades até para amarrar os cadarços de seus sapatos. E não é exagero. Se embolava e, quando conseguia, enfim, concluir a tarefa, terminava com nós frouxos que logo desatavam. Não é de se estranhar que preferisse usar mocassins. O nó da gravata lhe confundia mais ainda, ao ponto de sempre depender de outra pessoa, especialmente de sua esposa, Lígia Jobim, para concluí-lo. Mas isso não é tudo. Sua inaptidão manual se desdobrava numa curiosa inimizade com maçanetas. Quanto mais redondas elas fossem, maior era sua dificuldade para fechá-las. Agora, ouvinte, imagine que, segundo a versão da Polícia Civil da época, amplamente divulgada pela imprensa, esse mesmo homem que preocupava seus familiares por não dirigir bem, que mal conseguia amarrar os seus cadarços, que mal conseguia fechar maçanetas, supostamente estacionou seu carro de forma meticulosa em uma ribanceira e se enforcou com um nó utilizado por marinheiros para manter navios ancorados em docas. Tudo isso apenas para garantir à família, que não tinha dívidas e mantinha um padrão de vida bem confortável, os valores de uma apólice de seguros. Imagine e perceba a completa falta de sentido da narrativa dos policiais. Imagine e perceba que, mesmo que Jobim tivesse a intenção de cometer suicídio, ele jamais poderia fazê-lo dessa forma. Havia algo de estranho nisso tudo. E agora nós sabemos disso. E é justamente por sabermos disso e aceitarmos que podemos, enfim, começar a imaginar o que se passou. Que percebemos que havia sim um sentido, que havia sim uma ordem oculta, que não se trata aqui do familiar descaso das autoridades, mas de algo muito pior. Havia uma estratégia. Tanto que a versão policial atingia a família em um momento de extrema fragilidade. Estavam exaustos, tristes, mal haviam acabado de enterrar o seu patriarca e agora se viam às voltas com um escândalo daquela proporção. De onde aquela família tiraria forças, naquele instante, para lutar contra aquela trama sinistra que se inscrevia contra todos os Jobim? Sim, todos os Jobim. Pois não se tratava apenas de uma tentativa de assassinar a reputação do diplomata, mas de uma manobra que desqualificava a palavra da própria família. Afinal, quem daria crédito a um grupo de aproveitadores? Sim, ouvinte, pois essa era a conclusão lógica da versão policial amplamente divulgada pela imprensa. Jobim, agora, não era mais uma vítima, era um criminoso, apenas um golpista cujo esquema havia sido descoberto. Isso colocava sua família no papel de aproveitadores, quase de cúmplices da artimanha. Afinal, seriam eles os beneficiados pelo suposto esquema do embaixador. O Hélio Guaíba foi a primeira pessoa a chegar na casa dele, da minha mãe. Devia ser 8 horas da manhã. Né? O Hélio Guaíba, não vou nunca me esquecer da cena, com um terno azul meio claro, assim, azul jeans claro. Né? Ele chegou, era casa mesmo, tá? Ele chegou abotoando o paletó, assim, olhou para minha cara e disse, bom dia. Eu digo, bom dia, interrogação. Tá? Aí ele disse assim, eu sou o delegado, eu vim saber se o distinto apareceu. E aí começou um carnaval, né? Um carnaval. Era policial transetando no meio das pernas da gente, uma coisa assim inenarrável, tá? E nós assistindo aquilo, tá? Eles não diziam coisa com coisa, não tinham uma linha de nada, tá? Havia uma estratégia, repito. Agiram de forma sorrateira em um momento em que a família não poderia se defender. O objetivo? Isolá-los, impedi-los de agir, impedi-los de descobrir a verdade, impedir que a verdade viesse à tona.
A versão policial do suicídio adquire assim de súbito um sentido. E isso nos aterroriza. E nos aterroriza ainda mais quando reconhecemos o padrão. Quando percebemos a presença dessa intenção sombria ainda nos primeiros momentos, ainda na noite em que o diplomata José Jobim desapareceu. Nos aterroriza quando reconhecemos que a família sempre esteve à mercê dessa conspiração. Sabemos que, na noite daquele fatídico 22 de março, um primo de José Jobim procurou a 9ª Delegacia de Polícia para registrar o desaparecimento do diplomata. Sabemos que foram mais de 4 horas de negociações no local para que um simples boletim de ocorrência fosse aberto. Sabemos, ainda, que isso foi tudo que conseguiram. Que os familiares do embaixador ouviram dos policiais que tudo que lhes restava era retornar para casa e aguardar. Que as devidas providências só poderiam ser tomadas após a troca de turnos, o que só aconteceria pela manhã. Os telefones e o telex da delegacia estavam quebrados, alegaram. Contudo, há aqui um detalhe fundamental. Os Jobim não entraram naquela delegacia como completos estranhos. Muito pelo contrário, eles eram aguardados pelos policiais. O delegado Rui Dourado, como o próprio registrou no inquérito policial, a pedido do diplomata Pio Correia, já havia comunicado às autoridades do local sobre o desaparecimento do embaixador e solicitado as devidas providências. E sabemos bem como ligações assim fazem toda a diferença. O esperado seria que os Jobim não tivessem dificuldades em registrar a ocorrência. Contudo, o que se viu foi justamente o oposto. Os Jobim enfrentaram um processo estranhamente longo, questionador. Ouviram dos policiais que seria impossível registrar o desaparecimento antes das 24 horas protocolares. Como resultado desse atendimento pernicioso, os familiares do diplomata ficaram presos na delegacia até às 3 da manhã. Desperdiçaram no local horas preciosas que poderiam ter sido utilizadas nas buscas pelo paradeiro do diplomata. E isso se torna particularmente revoltante quando descobrimos que, momentos antes, o seu carro era abandonado nas imediações de sua própria residência. Se os Jobim não estivessem presos na delegacia, a história poderia ter sido diferente. No dia seguinte, de forma surpreendente, é o próprio delegado titular da 9ª Delegacia de Polícia que vai até a casa do Jobim se informar sobre a situação. O delegado Hélio Guaíba chega por volta das 8, 9 da manhã para se certificar, parafraseando o próprio, se o distinto havia aparecido. O palavreado, a postura, os depoimentos dos familiares de Jobim, especialmente de sua filha, Lígia Maria, deixam claro que o delegado Guaíba não fazia qualquer questão de esconder que não estava ali por vontade própria. E ele, de fato, sequer precisava estar ali. A praxe, nesses casos, seria enviar algum inspetor de plantão para fazer a diligência, e não o próprio delegado titular, especialmente um que comandava uma das delegacias centrais da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, não apenas não se tratava de um personagem desprestigiado na hierarquia da Secretaria de Segurança Pública, como se tratava de alguém que certamente teria outros compromissos mais urgentes. Veja bem, ouvinte, Jobim era um homem importante, politicamente importante, é verdade, mas isso não justifica aquele ato pouco usual. Afinal, até aquele momento, tudo o que se sabia era que ele não havia voltado para casa na noite anterior. Até aquele momento, o caso de José Jobim, ao menos oficialmente, era de um homem que se atrasou para o jantar. Apenas isso. Então qual seria o sentido daquela cena? Por que o delegado titular da 9ª Delegacia de Polícia acordou cedo, atravessou a cidade do Rio de Janeiro apenas para perguntar se, parafraseando o próprio, o distinto havia aparecido? Algo que poderia, inclusive, ter sido feito pelo telefone. Guaíba não fazia qualquer questão de esconder que estava ali contrariado. Mas quem ou o que teria determinado a sua presença no local? As conexões políticas do Jobim? Seria talvez o efeito da ligação realizada pelo delegado Rui Dourado para a 9ª Delegacia de Polícia na noite anterior? Poderíamos até pressupor que sim, mas ainda assim havia algo de estranho na aparição do delegado. Afinal, se havia a intenção de mostrar serviço, por que essa boa vontade não estava presente desde o primeiro momento? O que mudou em tão pouco tempo? Às 9 da manhã daquele mesmo dia, sabemos,
o diplomata José Pinheiro Jobim aparecia na porta de uma agência do Banerj, na Barra da Tijuca, e pedia para escrever um bilhete. Pouco tempo depois, entregaria o mesmo bilhete para a gerente de uma farmácia que ficava do outro lado da rua, pedindo para que ela entrasse em contato com a sua família. Jobim desapareceu em meio aos arbustos, onde, no dia seguinte, o seu corpo seria encontrado. Estranhamente, a aparição do diplomata coincide com a presença do delegado Hélio Guaíba em sua residência. As cenas ocorrem no mesmo horário, quase como se coreografadas, de forma que, se estivéssemos num filme, elas poderiam ser postas lado a lado. Jobim aparecendo na porta da agência, chamando a atenção do gerente, mostrando seus documentos, pedindo para utilizar uma máquina de escrever, datilografando o bilhete, atravessando a rua, abordando o atendente da farmácia e desaparecendo. Do outro lado, teríamos Guaíba saindo de sua casa, chegando à casa do Jobim, descendo de seu carro, abordando a filha do diplomata e perguntando se o distinto havia aparecido, entrando na residência, sentando-se no sofá. As cenas então se conectam. De um lado da tela, a gerente da farmácia corre para fazer a ligação e avisar a família sobre o bilhete. Ao fundo, Jobim desaparece. Do outro, Lígia Maria, filha do diplomata, atende o telefonema. Ao fundo, Guaíba apenas observa. Mas não estamos em um filme, sabemos. A estranha coincidência entre os eventos não é um mero recurso estético do diretor. Os eventos efetivamente ocorreram ao mesmo tempo. Sabemos disso. Sabemos também o que se passou após o telefonema. Que a primeira providência do delegado Hélio Guaíba foi lotar a casa de policiais que não apenas não agiam conforme esperado, como impediam a família de agir. Com efeito, sabemos que os Jobim foram continuamente coagidos pelas autoridades presentes a permanecer inertes no local. Sempre que ofereciam qualquer resistência e insistiam em ações que lhes pareciam urgentes e necessárias, como, por exemplo, organizar uma busca nos arredores da farmácia, eram lembrados pelos policiais sobre os riscos envolvidos nesse tipo de ação. Agora imagine, ouvinte. Imagine o desespero da família, exausta e assustada, ao ouvir desses supostos especialistas que supostamente trabalhavam para solucionar o crime, que o melhor a ser feito era não fazer nada. Do contrário, poderiam ser diretamente responsáveis pela morte de José Jobim. Tudo isso, todo esse espetáculo grotesco, sabemos, era comandado pelo delegado Hélio Guaíba. Algo que deixa a cena ainda mais estranha, pois a partir do momento em que o sequestro do governador se confirmou, o caso deixou de ser responsabilidade do delegado titular da 9ª Delegacia e passou para as mãos do especialista em sequestros Hélio Santana, aquele mesmo que se apresentara no local completamente bêbado. Isso significa que, a despeito da condição etílica do delegado Hélio Santana, não havia qualquer razão para o delegado Guaíba ter permanecido no local, quanto mais controlando as ações. Lembro, é Guaíba que conversa ao telefone com a gerente da farmácia. É ele que vai até o local onde o carro do embaixador havia sido encontrado. É ele que dá declarações aos jornalistas. É ele que continuamente coage a família a não fazer nada. E não apenas a família. Lembro, havia entre os presentes um major da Polícia Militar, identificado nos registros do caso apenas como Major Celso, que fora enviado diretamente pelo então governador do Rio de Janeiro, Chagas Freitas. Tratava-se do sujeito que, ao fim do dia, se virou para Lígia Jobim, esposa do embaixador, e lhe disse que os policiais que comandavam as investigações haviam feito tudo errado. E isso foi tudo que ele fez naquele dia. Sabemos. O homem que, com um simples telefonema, poderia ter acionado batalhões da Polícia Militar para empreender buscas pelo diplomata na cidade, se limitou a dizer: eles fizeram tudo errado. Entenda a gravidade disso, ouvinte. Aquele homem, um major da Polícia Militar, diretamente designado pelo governador do estado do Rio de Janeiro para ajudar no caso, também estava constrangido pelas ordens de Hélio Guaíba, um delegado da Polícia Civil. O carro do meu pai foi encontrado pelo filho do Enio, de 15 anos, né, que morava conosco, que o Enio era viúvo quando eu casei. Esse é o caçula do primeiro casamento. Morava conosco. Ele foi com um motorista de táxi que servia lá em casa, quando precisava, ele foi procurar
o carro do papai e acharam o carro e a polícia não queria ir. Ah, acharam o carro, então tá bom. Aí tá, então tá bom, então o carro tá lá. Aí pegar a polícia e levar lá. A presença do delegado no local, a forma como ele agia, como exercia poder sobre os demais, nada naquela cena grotesca parecia fazer sentido. Aparentemente. Sabemos que Guaíba não havia ido até a casa de Jobim e lá permanecido por vontade própria. Nada naquela cena fazia sentido. Aparentemente. E isso, essa vertiginosa falta de sentido, esse estranhamento nos leva a contemplar uma possibilidade perigosa. E se Guaíba não foi enviado até a casa de Jobim para ajudá-los, mas para atrapalhá-los? Sim, isso explicaria, por exemplo, a incrível coincidência entre a sua aparição na casa do diplomata e a ligação da atendente da farmácia reportando seu sequestro. Faria sentido, total sentido ter alguém ali, alguém que pudesse coagir a família e mantê-la em um ambiente controlado onde seria continuamente monitorada. Quem melhor do que um delegado para exercer esse papel? Era a desculpa perfeita. Monitorariam e controlariam os movimentos da família ao mesmo tempo em que afastariam qualquer suspeita que poderia emergir de um cenário de inação. Os Jobim tinham boas conexões políticas. Seria arriscado demais lhes deixar livres. Isso explicaria, inclusive, o fato de terem tido tanta dificuldade na hora de registrar o boletim de ocorrência na noite anterior. Tratava-se da mesma estratégia. Tratava-se de contê-los em um ambiente controlado para que pudessem ser monitorados. Tratava-se de impedi-los de agir, de impedi-los de encontrar o diplomata. Havia de fato uma estratégia. Havia de fato um sentido naquilo tudo. As forças que sequestraram Jobim agora monitoravam a sua família. Olhando para essa perspectiva, percebemos que não estamos tratando aqui apenas do sequestro dos diplomatas José Jobim, mas também do sequestro de toda a sua família. Afinal, enquanto ele desaparecia sob o poder dos seus sequestradores, seus familiares se tornavam cativos das autoridades policiais. Eram impedidos de circular, impedidos de procurar pelo seu ente querido. Ainda eram mantidos aterrorizados, desnorteados e exaustos. Com efeito, o que observamos aqui é um fenômeno com duas faces. Uma explícita, o desaparecimento do diplomata, outra implícita, o encarceramento e tortura psicológica de sua família. Sim, ouvinte, pois não temos outra palavra para definir o que se passou com a família do diplomata naquele março de 79. Tratava-se efetivamente de sequestro e tortura psicológica. Durante muitos anos, eu me fiz a pergunta e perguntava para minha mãe, para o meu irmão, para o Enio, o que nós ficamos fazendo ali assistindo aquilo? E todo mundo dizia, não sei, nós ficamos ali aparvalhados. Até que um dia a gente percebeu, aquilo tudo era exatamente para que nós ficássemos aparvalhados, era para que nós não saíssemos dali. O problema não era encontrar o distinto, o problema era não deixar a família do distinto sair dali. Vocês ficam presos aqui, no meio desta confusão. Quando a mulher da farmácia telefonou, vocês sabem disso, né? Quando a mulher da farmácia telefonou, me chamando, dizendo que tinha um bilhete que eu fosse pegar, claro que o Enio e minha mãe disseram, não, você não vai. Mas o Enio disse, eu vou. O policial, o Guaíba, disse, não vai. Nós vamos, a polícia vai, mas eu vou junto. Não vai. E não deixaram ele ir. Aí tem mais um detalhe. Aí eles pegaram a mulher, levaram para a delegacia. E um deles, comentou lá em casa que a mulher estava sendo levada para a delegacia. E meu irmão disse, então eu vou, eu quero ver a mulher. Mas espera aí que eu vou pegar uma foto do meu pai para ela identificar meu pai. Não precisa. E não deixaram ele levar a foto. Aí quando eu digo assim, não deixaram ele levar a foto, é uma coisa surreal, porque um homem leva a foto. Mas nós estamos abestalhados. Então ele não levou a foto, a mulher não identificou meu pai. As forças que sequestraram Jobim e assassinaram seu patriarca não agiam apenas de forma direta, por meio de agentes conscientes,
mas também de forma indireta, cooptando aliados que provavelmente não compreendiam bem o que se passava na ocasião. Com os policiais que invadiram a casa do Jobim vieram também os jornalistas, uma verdadeira multidão. Sequestros eram, à época, um dos crimes mais populares, talvez o mais popular das páginas policiais. Leitores e leitoras acompanhavam por semanas a fio, meses até, a jornada dos desaparecidos. Algumas dessas histórias, como o desaparecimento do menino Carlinhos, em 73, chegaram a se tornar parte do imaginário popular. Não é de se estranhar, portanto, que o jornalista tenha comparecido em peso. O desaparecimento de uma pessoa influente como Jobim, um diplomata que havia atuado como embaixador do Brasil no Vaticano, era a promessa certa de um vultuoso acréscimo nas vendas dos jornais e na audiência dos noticiários noturnos. Guaíba e seus homens sabiam disso e ajudavam a manter o interesse da imprensa e, portanto, do grande público, lhes fornecendo detalhes minuciosos e alguns até contraditórios sobre o sequestro do embaixador. Guaíba e seus homens declararam à imprensa que havia uma extensa rede de policiais fazendo minuciosas buscas tanto na região do Cosme Velho, onde se encontrava a casa da família, quanto na Barra da Tijuca, onde o diplomata havia sido visto pela última vez. Chegaram a afirmar, inclusive, que já tinham 2 suspeitos sendo investigados pelo sequestro. E sabemos que nada disso era verdade. Sabemos como, na verdade, os policiais se recusaram a realizar buscas nestes lugares, especialmente na Barra da Tijuca, alegando para a família do diplomata que se tratavam de manobras inúteis e até mesmo perigosas. E aqui percebemos a estratégia. Ao mesmo tempo em que mentiam para a imprensa, manifestavam contínuo e publicamente o seu estranhamento com o caso. Diziam sempre que nada daquilo fazia sentido. Um sequestro sem exigências, o carro estacionado à ribanceira, até mesmo deixar Jobim vagar por uma praça da Barra da Tijuca, sozinho, correndo o risco de fugir, de se rebelar. Nada daquilo fazia sentido. Paulo Patrício, assessor de imprensa da Polícia Civil, chegou a declarar que, se os criminosos agissem com lógica, a polícia os prendia em 10 minutos. Hoje, passados mais de 40 anos do crime, quando olhamos para essas declarações, percebemos um padrão. Percebemos que elas não apresentavam uma tese sobre o ocorrido. Muito pelo contrário, percebemos que se tratava de uma verdadeira operação de contra-inteligência. Havia de fato uma estratégia. Ao mesmo tempo, as autoridades prestavam contas, afastando qualquer suspeita que a família ou a opinião pública pudessem levantar quanto a isso, enquanto plantavam os elementos que lhes permitiriam criar a tese de que tudo não passou de uma tentativa de golpe financeiro. Como em uma trama de suspense, as autoridades plantavam, pouco a pouco, os elementos de uma reviravolta narrativa. O momento em que fariam a grande revelação sobre o que se passou com o diplomata. Nessa perspectiva, a cena esdrúxula, reportada pelos jornais da época, do delegado Rui Dourado, na porta de sua delegacia, bradando com a corda do crime em suas mãos que a verdade sobre o caso balançaria a roseira de muita gente, adquire todo um novo sentido. Tratava-se, com efeito, do prenúncio que antecede a virada narrativa de uma trama, do momento em que se preparavam para anunciar que se tratava de um suicídio, algo que só fariam no dia seguinte, durante o enterro. O público, que acompanhava a história por meio dos jornais, estava pouco a pouco e de forma insuspeita sendo preparado para aquele momento. Para estes, também havia algo de estranho no caso de José Jobim. Advogado da família Jobim só admite suicídio após a divulgação das perícias. Após a missa de 7º dia do embaixador José Jobim, realizada ontem na Igreja do Carmo, o advogado João Carlos Austrégésilo de Ataíde, contratado pela família para acompanhar as investigações sobre a morte do embaixador, disse que somente após a revisão segunda-feira dos videotapes do local onde foi encontrado o corpo do senhor José Jobim e da divulgação do laudo de necrópsia é que poderá informar se realmente se trata de suicídio, hipótese em que, particularmente, não acredita. O advogado argumenta que o embaixador não tinha motivos para suicidar-se simulando homicídio, porque os responsáveis pelos seguros, 2 no valor de $100 mil cada, garantem os pagamentos inclusive em caso de suicídio. Os seguros foram contratados pelo Itamaraty, como empresa seguradora norte-americana, e pela família, mas não se revelou sob a responsabilidade de quem. Jornal do Brasil, 31 de março de 1979. Percebam, ouvintes, a complexidade da estratégia que se desvela nesse momento. O desaparecimento do diplomata aposentado José Pinheiro Jobim é seguido de eventos estranhos e aparições espúrias do mesmo.
primeiro em uma mercearia nos arredores de sua casa, posteriormente na porta do Jockey Club no centro do Rio. Em ambas, afirmou que fora assaltado e que precisava de dinheiro para se deslocar pela cidade. Em ambas, impediu que as pessoas chamassem a polícia para ajudá-lo. Após, reapareceria na porta do Banerje, na Barra da Tijuca, e contataria a gerente de uma farmácia, entregando um bilhete. Enquanto isso, sua família era monitorada e impedida de agir, verdadeiramente coagida pelos homens do delegado Guaíba. Em paralelo a isso tudo, os mesmos policiais mentiam aos jornais, afirmando que estavam mobilizando todos os recursos da corporação para encontrá-lo, ao mesmo tempo em que plantavam na opinião pública a semente da desconfiança. Percebam, ouvintes, a fina sincronia entre as múltiplas dimensões do evento. A aparição de José Jobim na Barra da Tijuca, bilhete, telefonema, ao mesmo tempo confirmava e desqualificava a tese de sequestro. Ao mesmo tempo, dava à polícia uma justificativa para invadir a casa da sua família e atraía para o local uma turba-multa de jornalistas. Isso, de forma quase paradoxal, permitiu à polícia controlar as informações que circulavam sobre o caso. Havia, de fato, uma estratégia. Desde o princípio, desde o instante em que José Jobim foi sequestrado, tudo o que vimos até o momento, as estranhas aparições, a ação da polícia, a forma como sua família foi torturada, as informações divulgadas na imprensa, tudo, absolutamente tudo fazia parte dessa elaborada estratégia. Uma estratégia que atingiu seu ápice no momento em que as autoridades responsáveis utilizaram jornais para divulgar que se tratava de um caso de suicídio. As forças que sequestraram a família Jobim e assassinaram seu patriarca visavam garantir que a verdade sobre o caso permanecesse submersa. O que teria acontecido se não fosse pela ação da própria família Jobim?